So it's a pleasure to be with you guys tonight. Então é um prazer estar aqui com vocês essa noite. So today is a special day. Então hoje é um dia especial. As you know, every Friday we are here to share the word. E como você sabe, toda sexta nós estamos aqui para compartilhar a palavra And amplify the word in your heart. e ampliar a palavra no seu coração. So I want you to be connected with us. Então eu quero que você fique conectado conosco. Share with friends. We are just starting. Compartilhe com os amigos, nós estamos apenas começando. We will pray and then we will get into the word. Nós vamos orar, então nós vamos para a palavra. Okay, so let's pray. Então vamos orar. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, we thank you for this night and this time that you have prepared for us. nós te agradecemos por essa noite e por esse tempo que você preparou para nós. Thank you, Lord, as we expose ourselves to the word. Obrigado, Pai, porque enquanto nós nos expomos à palavra, Your word changes our life. a Tua palavra muda as nossas vidas. Your word opens space on the spiritual realm. A Tua palavra abre espaço na arena do Espírito. And your anointing brings those things to manifestation E a Tua unção traz essas coisas à manifestação on our natural kingdom. no nosso reino natural. So thank you, Lord, Então, obrigado, Senhor, because as your word is preached tonight, que enquanto a Tua palavra é pregada essa noite, your anointing hits our lives a Tua unção toca as nossas vidas and we will be transformed. e nós vamos ser transformados. Thank you, Lord, because you have given us Obrigado, Pai, Senhor, porque o Senhor tem nos dado eyes to see, olhos ears para to ver, hear, ouvidos para and ouvir a heart to receive and understand your word. e um coração para receber e entender a Tua palavra. So Holy Spirit, Então, Santo Espírito, tonight we open our hearts nessa noite nós abrimos os nossos corações and we allow your words e nós liberamos que a Tua palavra, Tuas palavras, reach our hearts as Gilson speak. alcance os nossos corações enquanto o Gilson está pregando. And as he flow in the anointing, E enquanto ele flui na unção, this anointing will make all the difference for us. essa unção vai fazer toda a diferença para nós. In the name of Jesus we thank you. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amen. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Glory to Fica God. bem. It's good to be here with you. Então, vamos para a palavra. Eu quero te convidar So let's go to the word. I want to invite you para você abrir sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. to open your Bibles in Hebrews chapter 11. E eu tinha tantas coisas em minha mente para falar para você, And I had so many things on my mind to speak with you, mas eu tenho algo do meu coração. but I have something from my heart. E o coração do homem, você sabe, é a parte mais íntima do coração do ser humano. And the heart of man, as you know, is the most intimate part of the human being. E na nova aliança, o nosso coração é o nosso espírito recriado. And on the new covenant, our heart is our born again spirit. Quando a nova aliança fala sobre coração, não está falando desse órgão que bate no seu peito. When the Bible speaks about the heart, it's not speaking about the physical member, the organ that's beating on your chest. Na nova aliança. On the new covenant, Está falando sim do nosso espírito recriado. is speaking about our recreated spirit. E veio muito claro no meu coração para falar sobre Hebreus no capítulo 11, And it came very clear to my heart to speak about Hebrews chapter 11, que fala sobre os heróis da fé, como você sabe. that speak about the heroes of faith. E nossa vida, como a gente está falando da nova aliança, principalmente na nova aliança, And our life, as we are speaking about the new covenant, especially on the new covenant, nós somos chamados para viver uma vida de fé. we are called to live a life of faith. O justo viverá pela fé. The righteous shall live by faith. Nós sabemos que isso é para a antiga
aliança e para a nova aliança. We know that that refers to the old and to the new covenant. Mas principalmente agora que nós estamos debaixo dessa nova aliança baseada em superiores promessas. But especially for now that we are on this new covenant based on superior promises, Onde nós somos feitos a própria justiça de Deus. where we are made the very own righteousness of God. Nós não tínhamos justiça nenhuma. We did not have any righteousness. Paulo diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Paul says that our righteousness is like the unclean cloth, E não adianta a gente fazer nada para se fazer justo. and has nothing that we can do to be made right. A única coisa que nós podemos fazer para alcançar essa posição de justiça The only thing that we can do to reach this position, this place of righteousness, é entender que todo o nosso pecado passado is to understand that all our past sins, na verdade é pecado e passado, it's actually all our sins and our past, são mortos are dead quando nós nos encontramos e aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa when we vida. meet with Christ and accept Him as our Lord and Savior. E quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, Ele nos transforma de pecadores para justos. And when we accept Jesus as our Lord and Savior, He made us from unrighteousness to the righteousness. Exatamente. Nessa condição de justiça, só existe uma forma de viver. On this condition of righteousness, we have only one way to live. E é viver pela fé. That's live by faith. Eu quis trazer aqui para você entender que se no passado um justo, ele poderia viver, quem andava na justiça natural, poderia viver pela fé. I brought this here because if you see on the Old Covenant, if righteous that Ou unrighteousness. unrighteous could live on righteousness by faith, Muito mais agora que nós somos feitos justiça de Deus. so much more now that we are made the righteousness of God. Não existe outro caminho para viver a vida senão pela fé. We don't have another way to live our life other than the faith. Não by faith. existe uma forma de agradar a Deus se não for por fé. Has no other way to please God other than by faith. Amém? Então nós somos chamados para viver uma vida de fé. Amen. So we are called to live a life of faith. E isso é algo comum, a gente escuta isso direto, And this is something that's common. We listen about this a lot. mas muitas vezes a gente está vivendo uma vida tão comum, alheia a um exercício de fé que é necessário. And sometimes we are living our lives unaware of this and just believing on a way that's necessary. E aí você pode dizer, mas você não sabe as coisas que eu passo na minha vida, os desafios que eu tenho. And you can say, oh, but you don't know what I'm going through in my life and the challenge that I face. E a fé que eu coloco para alcançar algumas coisas. And the faith that I put on to reach some things. Mas eu não quero falar aqui de essa fé emergencial que às vezes a gente é levado a correr atrás. And I don't want to talk here about this emergency faith that we put when something comes to our life. And sometimes we need run out of this. And sometimes we need run from this. Não é só essa fé emergencial. It's not just the emergency of faith. Então pronto, você já tem uma introdução. É justo, chamado para viver pela fé. So you have an introduction. You are righteousness called to live by faith. E não é viver simplesmente uma fé emergencial do dia a dia. And it's not just to live emergency faith of the daily life. Mas é um chamado que Deus está nos fazendo para viver a vida envolvido em fé. But it's a calling that God has given us to live this life surrounded by faith. Uma matemática básica. Fé agrada a Deus. It's a basic math. Faith pleases God. É a única forma de agradar a Deus. It's the only way to please God. Se a gente não está vivendo uma vida de fé, If we are not living a life of faith, louvor, jejum, sacrifício não vai agradar a Deus.
fast, praise, fast, worship, sacrifices will not please God. Então, vamos viver pela fé. So let's live by faith. Tá bom, foi introdução demais, mais do que eu queria. Vamos It was a embora. big introduction, more than I want. Let's keep going. Hebreus 11, no versículo 8, começa assim. Hebrews 11, verse 8 says this. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Okay, so Hebrews 8. Hebrews chapter 11 verse 8 and 9 says, by faith Abraham obeyed when he was called to go out into a place which he would later receive an inheritance. He went out not knowing where he was going. By faith he dwelt in the promised land, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs of the same promise. Amém. Você vê aqui, como você sabe, Abraão tinha ouvido de um Deus que nunca tinha escutado antes. So you see here that, as you know, Abraham was listening to God that he had never heard about it before. Abraão estava no período de Abraão estava sobre o governo humano, os homens eram governados por si mesmos. On the time of Abraham, the humankind was governed by themselves, by humans. E quando o homem é governado por si mesmo, eles se tornam seus próprios deuses. And when man is governed by themselves, they become their own gods. Como você sabe, a terra do pai de Abraão, Ur dos Caldeus, As you know, Abraham's parents' land, Ur of the Chaldees. Yeah, love me. I'm so sorry about this, the word. Era uma terra pagã. That land was a hidden land. Abraão não sabia quem era Deus. Abraham didn't know who God was. E Deus se apresenta para Abraão. So then God come and present himself to Abraham. E manda Abraão sair daquela terra para uma terra que ele ia mostrar. And tell him to leave that land and go to another land that he would show him later. Às vezes, essa é a mesma análise que a gente tem que fazer na nossa vida. This is the same analysis that we need to do on our life. A gente lê o texto pensando, não, Abraão ouviu de Deus e foi, simplesmente achando que era fácil. We read the text and we think, oh, Abraham listened from God and he went. Oh, it was so easy. Não, a reflexão para a nossa vida é isso, a gente vai vivendo a vida sem considerar os processos em Deus. And A gente vai considerar. and our life is this. We are going through our lives, living our lives without consider the processes in God. Mas é um processo. But it is a process. E esse processo aqui, na nossa vida, vai demandar fé. And these processes in our life will demand faith from us. E aí, quando eu começar a falar de fé em todo esse tempo agora, And now when I start to speak about faith during this time, eu preciso que você entenda a fé I need you to understand faith como um fator espiritual e sobrenatural. as a spiritual and supernatural fact. Acho que esse é o foco dessa ministração. This is the main goal in this preaching. Porque você sabe que você pode ter uma fé natural e racional. Because you know you can have a faith that's just a natural and reasonable faith. Mas não é essa fé que agrada a Deus. But it's not this kind of faith that pleases God. É uma fé que... A fé que agrada a Deus é a fé em Deus, The faith that pleases God is the faith in God que vem pela palavra, pelo ouvir a that palavra comes by hearing the word e ouvir a palavra de Deus. and hearing the word of God. Em outras palavras, o que fé é? To speak in another way, what faith is. Fé é conhecer a Deus.
Faith is know God. Fé é conhecer a Deus na caminhada. Faith is know God through the journey. E deixa eu te falar, na caminhada você So let me tell you, on the journey, na caminhada você vai passar por pressões, you will go through pressures. pode passar por guerras como Abraão passou. Maybe you can go through wars as Abraham went. Assim, quando Abraão saiu da terra de Uz, ele foi para Pandaran. As Abraham went from Ur to Pandaran, Uma terra que estava em fome. a land that was in famine. Ele enfrentou um problema, ele estava na casa dos pais, estava tudo certo, mas Deus mandou ele ir. He faced a problem because he was on his parents' house, everything was okay, but God said him, go. E a primeira experiência do sair da terra que ele tem é para uma terra que estava passando fome. And the first experience that he had was to leave his land and went to a land that was in famine. Que grande maravilha se viver pela fé. Oh, what a great experience to live by faith. Se eu estivesse lá na casa dos meus pais, If eu estaria no conforto. If I was in my parents' house, I would be in comfort. Na minha zona de conforto, onde eu sempre estive. On my comfort zone where I always was. E aqui a gente vai começar a engatar logo a quinta marcha e se prepara porque And here is where we will put on, engage with the fifth speed. e a gente precisa correr agora com isso. And we need to run with that. A vida de fé não vai ser as mil maravilhas. The life in faith will not always be the Mil maravilhas. Wonderful. Ocean of roses. Nice. Não vai ser sem desafios. Will not be without challenges. Não vai ser uma vida perfeita, Will not be a perfect life. onde você vai querer olhar para o seu passado e dizer, meu Deus, não tem nada que marque o meu passado. Where you want to look to your past and say, oh, has nothing that marked my past. Você vê na vida de Abraão. You can see by Abraham's life. Abraão recebeu de Deus uma chamada. Abraham received a calling from God. Ele foi e começou a andar e peregrinar sobre a terra. He went and started to go through the land. E Deus começou a prosperar ele. And God started to prosper him. Ele viu a bênção de Deus. He saw the blessing of God. Ele viu os sinais de Deus. He saw the signs of God. Ele viu Deus cortando uma aliança. He saw God cutting a covenant. E desafios vindo. And challenges were coming. E no meio dessa caminhada de fé ele vai tentar fazer as coisas acontecerem pelas mãos dele. And in the midst of this walking in faith, he tried to do things by his very own hands. E ali vem e Abraão qual é a palavra? Ali vem Abraão, tem um filho que vai marcar a vida dele para sempre. And then there it comes, and Abraham will have a son that will mark his life forever. Que foi Ismael. That was Ishmael. Do momento que Ismael foi concebido, On the moment that Ishmael was conceived, até os dias atuais que são as nações islâmicas, till the present days that are the Islamic existe nations, uma marca que fala contra Abraão. it has a mark that speaks against Abraham. Mas meu Deus, isso não era uma vida de fé? But God, wasn't that a life of faith? Nada que você fez no passado, Nothing that you have done in your past, nada que você vai enfrentar no seu futuro, nothing that you will face in your future, vai te desqualificar sobre o que Deus tem para você. it will disqualify you by what God has for you. A única coisa que pode te desqualificar dessa caminhada de fé The only thing that can unqualify you on this walk of faith é abandonar a fé. is when you abandon faith. Uau! E aí a gente tem Hebreus capítulo 10, acho que é versículo 38, That's when we have Hebrews chapter 10, I think that's verse 38, que diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. that says that God is not pleased with the ones that go back, Mas nós não somos daqueles que but we retrocedem. are not the ones that goes back.
O que eu estou te trazendo aqui é uma realidade da vida de fé. What I'm bringing here for you is a reality of the faith life. Não vai ser um mar de rosa, It will not be an ocean of roses, mas se você permanecer firme, but if you keep strong, como eu sempre digo, fé it's like I always say, faith é muito mais is so much more. permanecer crendo. Stay permanent. Keep believing Stay still. or stand still. Stand still. Permaneça firme. Keep standing still. Amém? Essa é a vida de fé. This is the life of faith. Fé é permanecer. Faith is stand still. Eu estou no meio, passando por pressões financeiras. Oh, I'm going through a financial pressure. Eu estou com um desafio das coisas que eu plantei. Oh, I'm facing challenge on the things that I planted. Eu não consigo ver o meu futuro. Oh, I cannot see my future. Agora é a hora de permanecer firme com a palavra que Deus te deu. Now is the time to stand fast with the word that God has gave to you. Não considera como está o teu nível de fé. Do not consider your level of faith. Ninguém aqui está para julgar nível de fé nenhum. No one here is to judge. It's about to judge the levels of faith. O próprio Jesus não julgou a fé de ninguém. Jesus had not judged anyone's faith. Ele simplesmente mediu para que a pessoa soubesse onde estava. He only measured to make people know where they were. Um exemplo, ele lhe perguntou: onde está a fé de vocês quando estavam no barco na tempestade? For example, he had asked them, "Where is your faith?" when he was on the boat, on the ship, in the midst of the storm. E quando ele chegou para a mulher cirofenícia, ele disse: grande é a tua fé, mulher. And when he arrived to the Phoenician woman, he told her, "It's great is your faith, woman." Amém? Mas o que importa é que a fé esteja presente na caminhada. But what is important is that faith needs to be present on your walk, Não pensar, eu estou fraco on your hoje. journey. Don't think like, oh, I'm weak today. Eu não consigo crer que isso possa acontecer. I cannot believe that this can come to pass. Eu já vi tantos nãos. Oh, I have seen so many no's and no's. Meu amigo, agora Deus fala isso para Paulo quando Paulo pede a ele. Friend, God has spoke with Paul when Paul asked him. Passa de mim, tira esse espinho da minha carne. When Paul said, "Oh, take this sting from my flesh," E Deus diz: a minha graça te basta. and God said, "My grace is enough." Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Because my power is perfected on your O weaknesses. que a gente pega como revelação desse versículo que eu citei? What we take as a revelation from this verse that I have mentioned, Quando você pensar que a sua fé é fraca, when you think that your faith is weak, e quando você pensar em desistir daquilo que Deus colocou em seu coração, and when you think on quit from the things that God has placed in your heart, se prepare, porque essa fé ela só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. just get ready, because this faith just needs to have the size of a mustard seed. Se lembra, Jesus disse: é o menor dos grãos. Remember that Jesus has said is the smallest of the seeds, Mas ele cresce. but it grows. Amém? Então eu quero te incentivar a ter o prazer de permanecer firme na caminhada. But then I want to encourage you to stand still, to stand fast on your journey of faith, Para você ver os resultados da fé em Deus. so you can see the results of your faith in God. E aí quando você fica ligado a uma vida de fé, And then when you are hooked up to a life of faith, nada mais ao seu redor importa. nothing matters around you anymore. E é como diz aqui no versículo 9, eles andaram na terra como peregrinos. It's as it says on verse 9, they have walked on the land as foreigners. A terra era deles. The land was their land. Eu gosto de falar, Abraão pagou o preço pela terra também. I like to say because Abraham has even paid a price for the land. Mas o que Hebreu está dizendo é que eles estavam vivendo na terra da promessa como peregrinos. But what Hebrews is saying here is they were living on the promised land as they were foreigners. Peregrinos no sentido, não é forçando o texto, é trazendo a expressão do que a palavra diz. Foreigners on the sense, not trying to force the text, but trying to bring the same meaning of the word. Desapegados à terra.
It says that they were not attached to that land. Como diz aqui o versículo, ele diz, como em terra alheia. As the verse says, Wow. as they were on foreign land. Eu paguei por essa I terra. had paid for this A land. promessa de Deus é me fazer uma grande The nação. promise of God is to make me a great nation. Nação precisa de terra Nation needs land, e eu tenho, and I have it, mas isso eu estou alheio a isso. but I'm still not attached to it. Porque sinceramente, o que importa não é a caminhada, Because what really matters is not the journey, é o que está por vir. is what is about to come. Com certeza é importante o que você se torna na caminhada. Of course, it's important what you are made through the journey, Mas não é a caminhada que é o teu alvo. but it's not the journey that is your goal. Consegui deixar esse versículo bem claro. Have I had left you with the clear verse? Eles pagaram pela terra, poderiam se formar como uma grande nação na terra. They paid for the land, they could be formed a great nation on that land, Mas o coração deles não estava conectado às but coisas. their heart were not connected or attached to things. E aqui está a chave And this is the key para você analisar a sua vida. for you to analyze your lives. Se lugares, coisas e posições If places, things and positions seguram o teu coração hold your heart mais do que ir para onde Deus está te chamando, more than what God is calling you to go, você ainda não descobriu o que é viver uma vida de fé. you have not learned yet what is living a faith life. E eu não estou aqui te julgando, And I'm not here judging pelo anyone. contrário, estou te mostrando um novo horizonte I'm here just to show you a new horizon. para você viver pela fé. New horizon for you to live by faith. No versículo 10 diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. On verse 10 it says, for he was looking for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora de idade, porquanto teve que fiel àquele que lhe havia prometido. By faith, Sarah herself also received the ability to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Você sabe, Abraão recebeu o chamado de Deus com 75 anos de idade. You know, Abraham had received the calling of God with 75 years old. A gente não sabe quantos anos Sara e ele já eram casados, We don't know for how long Sarah and him were married, mas uma coisa que a gente pode afirmar é que Sara era estéril. but one thing that we can affirm is that Sarah was unfruitful. Yes. Porque Abraão tinha filho, a gente viu em Ismael. Because Abraham Tinha o poder de ter filho. could conceive, because we see that on Ishmael. E aqui a gente se depara com uma situação que Hebreus nos cita, And here we face a situation that Hebrews mentioned to us, que Sara, pela fé, recebeu a promessa. that Sarah by faith received the promise. Sabe o que essa caminhada de fé vai fazer? You know what this journey of faith, this walk of faith will do? E é só a caminhada de fé em Deus que pode fazer isso. And it's just the walk of faith in God that can make this. Vai pegar a pior situação, It will take the worst situation, vai pegar a mais improvável situação that it will take the most unexplainable situation, e fazer com que se torne algo possível em Deus. and it will make to become possible in God. Quais são os impossíveis que você está enfrentando? What are the impossibles that you are facing? Quais são as coisas que você diz, não, isso nunca pode acontecer? What is the things that you can look and say, no, this will never happen? E aqui você precisa se despertar e saber que porque você decidiu And here you need to awake yourself and understand that because you decided viver uma vida pela fé, to live a life by faith, aí agora é com Deus. now is with God. Fazer com que as coisas que sejam impossíveis para você, To make the things that's impossible for you, coisas que como para Sara trazia vergonha para ela, things that as for Sarah bring shame to
her. Coisas que, como para Sara, dizia que nunca mais poderia acontecer. Things that, as for Sarah, things that said that never more would be able to happen. Então aí você já fica pronto. Then you can get ready. Porque o Deus da caminhada de fé Because the God of the walk of faith, of the journey of faith, é o Deus do impossível. is the God of impossible. Se ele fez Sara ter um filho, If he made Sarah to conceive a son, ele pode fazer qualquer coisa por você. he can make